Bom dia! Estou aqui para o nosso devocional. Hoje, então, nós vamos iniciar lendo Oséias, capítulo 4, a partir do versículo 6, diz assim: Eis que o meu povo está sendo arruinado ou destruído, dependendo da tua tradução, porque lhe falta conhecimento da palavra. Porquanto fostes negligentes no ensino, eu também vos rejeitarei, a fim de que não mais sejais sacerdotes diante de mim, visto que vos esquecestes da Torá, lei do teu Elohim, Deus, eis que eu também ignorarei vossos filhos. Ora, quanto mais se multiplicou o número de sacerdotes, mais eles pecaram contra a minha pessoa. Eles trocaram a glória que lhes pertencia por algo que só lhes traz vergonha e humilhação. Eles se alimentam dos pecados do meu povo e intimamente desejam que eles pratiquem o mal e cada vez mais. Sendo assim, repreenderei severamente tanto o povo quanto os sacerdotes por causa dos caminhos que preferiram, e lhes retribuirei de acordo com todas as suas atitudes. Comerão, mas não se satisfarão. Entregar-se-ão aos deuses da fertilidade, mas não desenvolverão descendência, porquanto abandonaram Yahvé e se entregaram à prostituição, ao vinho velho e ao novo, estragando o discernimento e o bom senso do meu povo. Eis que o meu povo tem consultado ídolos de madeira e de um pedaço de pau acreditam que recebem respostas. Ora, um espírito de prostituição os seduz, e eles, prostituindo-se, se afastam e abandonam o seu Elohim, Deus. Então aqui, olha o que Deus, ele fala através do profeta Oséias, né? Que o povo ele está sofrendo, perecendo, sendo arruinado por falta de conhecimento da palavra de Deus, e isso é algo muito sério. E ainda continua nos dias de hoje, né? Porque infelizmente muitas pessoas ainda se prostram e adoram diante de imagens, né? Pagam promessas, fazem promessas, enfim, né? Cada um mediante a sua fé. Mas isso é algo errado mediante a palavra de Deus, né? Porque aqui o próprio Deus ele está dizendo que se prostraram diante, né, de imagem, tem consultado ídolos de madeira, como fala também em Salmos, que tem olho, mas não vê, boca, mas não fala, pés, mas não andam. Infelizmente, ainda tem muitas pessoas presas na idolatria, praticando magia, consultando adivinhos, né? E isso está trazendo ruína, destruição para essas pessoas. Mas elas não percebem isso, né? Elas vivem naquela magia do engano e elas não conseguem perceber a forma como elas estão sendo aprisionadas por Satanás nessas tais práticas, né? Cegas espiritualmente, paralisadas espiritualmente, e isso são coisas que ele vai prendendo a pessoa. A palavra diz o quê? Que cada um é tentado e engodado segundo os seus desejos ou suas concupiscências, dependendo da tradução da tua Bíblia. Então, mediante aquilo que a pessoa deseja, ela vai ser tentada. Mas Deus não tenta ninguém, né? Porque o mal ele não vem do Senhor. Então nós precisamos nos afastar das coisas erradas. Nós precisamos ter o conhecimento da verdade. Para quê? Para que a gente não sofra, para que a gente não venha perecer. A palavra é bem clara: eis que o meu povo está sendo arruinado, se destruindo, né? Indo à bancarrota, de ruínas mesmo. Né? Tem pessoas que estão ali com uma vida totalmente destruída, arruinada. Por quê? Porque não tem o conhecimento da palavra. Não tem conhecimento das promessas de Deus para a sua vida. Não tem conhecimento, do plano de salvação para a sua vida. Né? Porque Jesus lá na cruz, ele conquistou tudo para nós. Ele nos resgatou, né, do império das trevas, como diz aqui, né, em Colossenses. Eu vou ler aqui com você, em Colossenses,
no capítulo 1, a partir do versículo 13, diz assim: a suprema pessoa de Cristo. Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em que temos a plena redenção por meio do seu sangue, isto é, o perdão de todos os pecados, só através de Jesus. É só confessando, abandonando, né, pedindo perdão, se arrependendo de verdade para Deus, que nós somos perdoados através do sacrifício de Jesus, né? Somente Ele nos comprou. O sangue de Jesus nos remiu. E aqui diz mais: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Porquanto nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as invisíveis e as invisíveis, sejam tronos ou dominações, sejam governos ou poderes, tudo foi criado por ele e para ele. Ele existe antes de tudo o que há, e nele todas as coisas subsistem. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio e o primogênito dentre os mortos, a fim de quem absolutamente tudo tem a supremacia, porquanto foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por intermédio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo sangue vertido na cruz. E a vós outros também, que no passado éreis estranhos e inimigos de Deus, conforme demonstrado pelas obras más que praticáveis. Agora, entretanto, ele vos reconciliou no corpo físico de Cristo, por meio da morte, para vos apresentar santos, inculpáveis e absolvidos de qualquer acusação diante dele. E se de fato permaneceis na fé, alicerçados e firmes, sem vos afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que está sendo pregado a todas as pessoas em todo o mundo, do qual eu, Paulo, me tornei ministro. O apóstolo Paulo, ele foi chamado por Deus para libertar as pessoas. Paulo foi um libertador. Enquanto os outros lá no início, eles aprenderam a pescar homens, né? Abandonaram suas redes, abandonaram barcos, pescaria, abandonaram suas profissões e foram aprender a pescar almas. E Deus ali, quando ele chamou Paulo, quando ele estava indo para o caminho de Damasco, Paulo teve um encontro com Cristo, aonde ele ficou cego ali por algum tempo. Depois, Deus mandou Barnabé ir até lá, né? E quando Barnabé orou, Paulo foi cheio do Espírito Santo e as escamas caíram dos seus olhos. Então, Paulo também teve esse encontro. Paulo também foi um homem cheio do Espírito Santo, porque sem o Espírito Santo, nós não estamos aptos, né, a guerrear. Como é que Paulo ia libertar as pessoas, ia pregar o evangelho se ele não fosse cheio do Espírito Santo? Ele não conseguiria. E aqui ele disse: tudo foi reconciliado através do sacrifício de Jesus. Através do sangue de Cristo que verteu naquela cruz, nós fomos remidos, reconciliados, comprados de volta e por bom preço. Porque o sangue de Jesus, ele verteu naquela cruz para que a gente pudesse ter paz, né? A palavra diz que o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ele levou a culpa, ele levou a dor, ele levou a enfermidade, ele levou tudo. Ele levou todo o pecado e tudo aquilo, né, que prendia o homem. Aí Jesus levou o cativo o cativeiro. Ele resgatou as chaves da morte, né, lá no inferno. Para quê? Para nos dar vida e vida em abundância. Jesus é o único intermediário entre nós e Deus. Não existe imagem de escultura. Não adianta se prostrar diante delas, porque elas não vão fazer nada na nossa vida. Só Jesus. E ele disse: a verdadeira paz eu vos dou. A paz que
que a pessoa não consegue compreender, que excede todo o entendimento. Mesmo num momento de crise, de dificuldade, parece que o céu está desabando na nossa cabeça, mas nós conseguimos ter paz, porque nós confiamos. Nós sabemos em quem nós temos crido, nós sabemos quem nos comprou, nós sabemos o preço alto que ele pagou por mim e por você, e ele nos reconciliou. E ali a palavra é bem clara: o meu povo está sendo arruinado, sofre, perece por falta do conhecimento da palavra, por as pessoas não terem este conhecimento de que o sangue de Jesus verteu naquela cruz, que só tem um advogado, que é ele, um intermediário entre ele e Deus, que é Jesus, não tem outro, né? Não tem outro. Você pode rezar, orar para quem você quiser, as coisas não vão acontecer, porque é só através de Jesus. Você consegue expulsar um demônio no nome de Jesus. Pelo sangue de Jesus, nós somos remidos, comprados, nós temos poder e autoridade em nome dele. Para quê? Para desfazer as obras do diabo. A palavra diz que ele desfez as obras do diabo. E nós precisamos estar sujeitos à autoridade de Deus. E só através da palavra que nós conseguimos estar sujeitos, obedientes à palavra, fazendo a vontade de Deus, né? Aqui nós conseguimos. E aqui em 1 Pedro, né? A partir do no capítulo 2, a partir do versículo 7, eu vou ler aqui, diz assim, ó: assim sendo para vós os que credes, ela é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a principal, a pedra angular, e pedra de tropeço e rocha que causa queda. Quando aqueles que não creem tropeçam na palavra por serem desobedientes, todavia para isso também foram destinados. Porém vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, cujo propósito é proclamar as grandezas daquele que vos convocou das trevas para a sua maravilhosa luz. Foi uma convocação. Nós fomos convocados através do sacrifício de Jesus a sair das trevas. Deus não obrigou ninguém. Quem quer continuar cativo lá nas mãos de Satanás vai ficar. Agora, ele nos convocou das trevas para a sua maravilhosa luz, para o reino do Filho do seu amor, para o reino do seu Filho amado. Ele nos reconciliou, ele nos comprou, mas é uma escolha nossa. Se eu saio da onde eu estou das trevas e venho para essa luz. Quando Jesus me encontrou, misericórdia, né? Eu estava lá, presa no pecado, no engano, na mentira, com mágoa, com sentimentos de vingança, daquele jeito. Mas eu escolhi sair daquela situação e vir para a maravilhosa luz de Cristo. E estar nesse reino de luz. É uma escolha minha, é uma escolha nossa. Livre-arbítrio. As pessoas têm escolha, Deus não obriga ninguém. Vós sim, que antes não erais sequer povo, mas agora sois o povo de Deus, não tinhas recebido a misericórdia, contudo agora recebestes. E como nós recebemos? Através de Jesus. Antes a gente não era povo, agora a gente é, né? Não tínhamos recebido misericórdia, contudo nós recebemos. Quando? Quando nós fizemos de Jesus único e suficiente Salvador da nossa vida. Aí nós recebemos a misericórdia. A graça de Deus começa a habitar na gente. O perdão, o amor de Cristo. A palavra diz que o amor lança fora todo o medo. É através do amor de Deus que nós somos curados, que nós conseguimos ter paz, aonde a gente lança fora todo o medo, toda angústia, todo sentimento de aflição, de pânico, de pavor, coisas que tentam vir para nos aterrar, para nos paralisar. Mas quando nós somos cheios do amor de Cristo no nosso coração,
Esse verdadeiro amor lança fora todo medo. Eu li um livro há anos atrás que ele dizia: medo, fecha esta porta. Nós só conseguimos fechar essa porta quando o amor de Deus habita na nossa vida por completo. O verdadeiro amor lança fora tudo isso. Por isso que a palavra diz, né? Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Deixai vir a mim todos os que estão oprimidos, né? Cansados, e eu vos aliviarei. Trocai o seu fardo comigo, pois o meu é leve. Então Jesus, ele quer que você troque o fardo com ele. Tá pesado? Diz Jesus, me ajuda aqui. Me dá o teu, porque ele é leve, porque assim sozinho eu não consigo carregar. O fardo que se levantou, o problema que veio, a dificuldade que se levantou, o diagnóstico que veio, o problema de saúde que se levantou. Coloque diante dele. Senhor, me dê forças para passar por esta leve e momentânea tribulação. Me ajuda, me fortalece. A alegria do Senhor é a nossa força. E nós alegramos o coração de Deus através da nossa fé. A palavra diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E aquele que se aproxima dele é necessário que saiba que ele existe. E que ele recompensa aqueles que o buscam. Ele é galardoador, ele nos dá recompensa. Mas ele também diz: todavia o meu justo viverá pela fé. Se ele recuar, retroceder, a minha alma não tem prazer nele. Então nós precisamos permanecer firmes naquilo que nós estamos declarando com a nossa boca, confessando a palavra: Jesus, eu já estou curado. A tua palavra diz assim, Pai, que pelas feridas do Senhor Jesus eu já fui sarado, eu fui comprado, remido, pago por um bom preço. O castigo que me trouxe a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras eu fui sarado, e é nisso que eu creio. Então nós precisamos confessar a palavra. Por isso que lá em Oséias Deus disse que o povo estava perecendo, sendo arruinado, destruído por falta de conhecimento da palavra. Porque tem pessoas que não têm o conhecimento das bênçãos, dos milagres, das promessas, das recompensas de servir a Deus, dos milagres que Deus quer realizar, o propósito de vida que tem. Então, por isso que as pessoas ainda estão perecendo e ainda estão sofrendo. Por quê? Porque estão afastadas do Criador, estão longe de Deus. Porque está faltando conhecimento da palavra. Aí estão buscando num lugar errado. Às vezes a pessoa vai tomar um passe, às vezes a pessoa ela vai se benzer, às vezes a pessoa vai procurar aonde? Em outras portas. Ela está perecendo porque está faltando conhecimento da palavra. Agora, quando eu entendi que tudo aquilo que eu tinha não era meu, Jesus me curou de uma epicondilite lateral, me curou da gastrite, da rinite, da sinusite, da gastrite, por aí fui, tudo azite eu tinha. Mas daí eu entendi que aquilo não era meu. E quando eu orei juntamente com o pastor no culto, onde o meu braço eu não tinha tato, eu saía chorando do trabalho porque a minha mão travava, eu não conseguia mais pegar as coisas ali, eu não tinha mais tato nem força na mão, eu estava perdendo. Eu saía chorando, ia para o médico, pegava atestado, fazia fisioterapia, o negócio não melhorava. Mas quando eu entendi a palavra, que ele pagou o preço, eu coloquei a mão no meu braço e comecei a orar. Eu disse: em nome de Jesus, espírito de enfermidade, sai daqui. Aqui não é o teu lugar. Porque Jesus já me curou. Jesus já levou tudo lá na cruz. E eu fui orando. O meu braço começou a queimar como fogo, como se alguém tivesse assim, ó, riscado um fósforo e largado aqui. E nunca mais. Por quê? Porque Jesus me curou, porque eu tive esse entendimento de que isso não é dele, de que Deus não coloca enfermidade sobre as pessoas, porque a palavra diz: eu sou o Senhor que te sara. Lá no Egito, quando o povo saiu do Egito, veio para o deserto ali para ir rumo à terra prometida, a palavra diz que eles não ficaram doentes, os pés não se incharam, as roupas se renovavam no corpo. À medida que as crianças iam crescendo, a roupa crescia, a sandália crescia. Deus é Deus de provisão.
Deus, ele ele é Deus de prosperidade. Ele não deixou o povo ficar lá com roupa velha, maltrapilho, lá não tinha onde eles tecer, né? Não tinha onde eles fabricarem roupas no deserto. Então Deus ia renovando as roupas. Imagina num sol escaldante. Eles não inchavam, porque a palavra disse: eu sou o Senhor que te sara. Então, nós precisamos ter a convicção disso e de tantas outras coisas. Que Ele é o Deus dono do ouro e dono da prata, que segundo as suas riquezas vai suprir com todas as nossas necessidades, que Ele nos colocou por cabeça e não por cauda, que nós vamos emprestar a muitos, mas nós não vamos tomar nada emprestado. São muitas promessas. Se você ler mais lá para frente, em Números, Deuteronômio, ali, Deus vai dando a instrução. Eis que eu coloco diante de vós a bênção e a maldição. Escolhe a bênção. Aí fala a recompensa da bênção, mas também fala a recompensa de quem escolher a maldição. É escolha, livre-arbítrio. Então não adianta a pessoa culpar Deus das coisas que estão acontecendo na vida dela. Às vezes é maldição hereditária, a palavra já diz, né, que maldição sem causa não se cumpre. Eu tenho que descobrir a causa, o porquê que isso está acontecendo. Porque Deus visita a iniquidade até da terceira à quarta geração. Então, Ele está visitando a iniquidade de coisas que não foram confessadas, não foram abandonadas. Então, nós precisamos buscar este conhecimento para pararmos de perecer, de não sermos arruinados e nem destruídos pelos enganos e as mentiras de Satanás. Então, que você reflita nesta palavra, que você busque o conhecimento da verdade, que o Espírito Santo venha ministrar mais ao teu coração. Quero orar por você, Pai, em nome de Jesus. Eu oro por todas estas vidas, Senhor, que ouvem esta palavra. Que essas pessoas sejam abençoadas, que elas aprendam o caminho da verdade, que elas venham para a maravilhosa luz, Pai, porque o Senhor lançou o convite, mas ela que escolhe, ela que saia dali, das trevas, que venha para a luz, para que ela seja abençoada, para que ela viva as promessas que o Senhor tem para a vida dela. Que ela venha viver o melhor desta terra, que ela pare de perecer, que ela pare de sofrer. Aquele que está com a vida arruinada, em ruínas, que ele busque o conhecimento do alto, para que possa ser transformado, resgatado, ter a sua vida transformada, a sua família transformada, tudo restituído e restaurado pelo Senhor, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe grandiosamente, poderosamente, no santo nome do Senhor Jesus. Mande esta mensagem para frente, curta, compartilhe, se inscreva no canal, para que o evangelho venha chegar a outras pessoas, e você também. O ID é para mim e para você. Ide pelo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo. Então, você faz a tua parte também. Manda a palavra para frente, para aquele que o Espírito Santo moveu o teu coração, que você compartilhe. E que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus.